Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas. A gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. A gente está no pátio aqui, onde dá para ver ao fundo as viaturas de combate ao fogo, ao incêndio. Tem também um micro-ônibus ali que leva os homens e as mulheres dos bombeiros. E o nosso assunto aqui nesses destaques que a gente vai passar daqui a pouquinho é saber como é que estão os bombeiros em relação aos prédios aqui na capital do Amazonas, depois do que aconteceu lá em São Paulo com aquele edifício abandonado, que era da Polícia Federal, era um prédio do governo federal e acabou caindo depois de um incêndio no quinto andar. Isso despertou no país inteiro muitas reportagens sobre esse assunto e entra o bombeiro nesse trabalho também. Mas será que a responsabilidade é dos bombeiros? Será que não é da Prefeitura de Manaus também? Quem sabe do governo do estado? Ao que cabe realmente a responsabilidade dos bombeiros. Então nós vamos conversar com o Major Ferreira, que está aqui conosco. Muito obrigado por atender ao Atual nessa manhã. Major, qual é a responsabilidade dos bombeiros? Cordial bom dia, Patrick. Cordial bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros, ele é o responsável pela segurança contra incêndio e pânico. Então, todos os aspectos com relação a esse tipo de segurança é a responsabilidade dessa instituição. Com relação ao que aconteceu em São Paulo nesses dias, o Corpo de Bombeiros do Amazonas possui um levantamento das edificações que apresentam edificações que são antigas e que serão alvos, estão sendo alvos já de nossas fiscalizações, né, para fins de orientação e tomada de providências no mais breve tempo possível. Agora, essas edificações são públicas, particulares? Como é que são? Algumas delas são públicas, mas outras são particulares também. Agora, Major, com a emissão daquele laudo técnico sobre as normas de segurança contra incêndio, acaba a responsabilidade dos bombeiros sobre fiscalização dos prédios ou não? Não acaba. O Corpo de Bombeiros, ele é o fiscal constante da segurança contra incêndio e pânico. E as edificações, uma vez regularizadas, periodicamente, a liberação do Corpo de Bombeiros tem um prazo e periodicamente, então, o Corpo de Bombeiros retorna para verificar se estão sendo mantidas aquelas mesmas condições iniciais. Bem, tem uma outra pergunta aqui que foi passada pela nossa editoria. O que moradores e trabalhadores de prédios residenciais e comerciais devem observar para saber se as instalações oferecem segurança ou representam ameaça de risco de incêndio? Bom, as pessoas, elas precisam, como não são conhecedoras profundas do assunto, é necessário informação. Essa informação o Corpo de Bombeiros pode prestar. Então nós recomendamos que a diretoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, que é o setor responsável por essa área, que as pessoas se dirijam até lá. Lá nós poderemos dar informações. Mas para os grandes empreendimentos, nós temos uma outra recomendação também, que é procurar um profissional habilitado na área de segurança contra incêndio e pânico, que é um engenheiro ou um arquiteto, e ele pode realizar, ele que faz o projeto de proteção contra incêndio e pânico. Então, ele é o profissional habilitado a tomar essa providência e também passar algumas orientações para você que possui uma edificação e deseja promover mais segurança para ela. Major, tem mais um questionamento aqui. Manaus verticalizou nos últimos anos, né? Os prédios surgiram. A gente antes para ver prédio em Manaus tinha que ir para o centro, né? E nos últimos anos isso verticalizou em bairros, inclusive. O que moradores e trabalhadores de prédios residenciais e comerciais devem observar para saber se as instalações oferecem ou não segurança, né? E o que fazer em casos de notar algum problema. Bom, esse assunto é um pouco complexo, né? Mas assim, a grosso modo, com relação à segurança contra incêndio e pânico, instalações elétricas feitas de maneira incorreta, sem as medidas técnicas dos profissionais habilitados,
E pode ser muito comprometedor. Utilização de gás em edifícios também, né? Existe um limite de até 12 unidades para que que podem utilizar o gás canalizado, as botijas independentes. Mas se tem mais do que 12 unidades, então o gás tem que ser canalizado, justamente para evitar aquilo que aconteceu em São Paulo. Bem, em caso de notar situações que representam ameaça ou risco, o que as pessoas que moram ou trabalham nesses prédios devem fazer? Qual é o órgão público que deve ser acionado por essas pessoas? Bom, pode ser feita denúncia para o Corpo de Bombeiros. Se porventura seja algo que não seja pertinente à nossa atividade, nós poderemos dar uma orientação inicial sobre qual órgão que deve ser procurado. E os bombeiros fazem inspeções caso sejam solicitados por síndicos, administradores de prédio ou não? Sim, nós fazemos. Alguém detectando alguma situação que veja que possa comprometer a segurança das pessoas, a segurança para as pessoas saírem, evacuarem o local, ou que pode oferecer risco de incêndio, pode fazer uma denúncia ao Corpo de Bombeiros e nós compareceremos lá para verificar, para constatar as condições de segurança e orientar também. Agora entram as perguntas aqui da nossa live, a gente fazendo para o senhor especificamente. Bem, mapeamento de prédios públicos antigos que apresentam sérios problemas. O bombeiro já tem esse mapeamento? Positivo. Nós possuímos um levantamento e já estamos realizando já há 2 semanas vistorias nesses empreendimentos. São prédios que estão localizados em quais regiões de Manaus? A maioria deles aqui na região central. Residenciais ou inabitados? Bom, alguns deles eles não foram destinados à habitação humana. Eram prédios, digamos, como prédios habitacionais para moradia. São prédios comerciais, alguns deles, né? Alguns estão habitados, outros não. E alguns dos habitados não se tratam de prédios habitacionais, né, de moradia. Foram construídos para esse fim, mas acabaram sendo habitados. Sim, o que é um outro fator comprometedor. Agora, Major, construções abandonadas. Ali na rua Salvador, no bairro Adrianópolis, ali tem um edifício que mais de 50 anos, acredito. Hoje ele serve, é só o esqueleto, hoje ele serve ali como, tem carros até antigos lá embaixo deles, lá, lancha, enfim, só deve conhecer aquele prédio, né? Iguais àquele ali, temos muitos em Manaus, e se os bombeiros já têm laudo de que aquilo representa perigo? O Corpo de Bombeiros está providenciando o laudo de todos esses prédios. Nós ainda não temos de todos, né? Mas estamos providenciando, né? São vários prédios realmente nessa situação. E a partir do momento que o bombeiro concluir o laudo, o que vai acontecer? O Corpo de Bombeiros notifica e acompanha a regularização das edificações. Conscientização das pessoas é importante, Major? É muitíssimo importante. É um dos fatores principais. Nós precisamos adquirir uma mentalidade prevencionista e não reacionista, né, de nós só agirmos quando há necessidade de uma resposta, quando o incêndio já está acontecendo. Como é que o senhor define hoje Manaus em termos de Brasil, se é que o senhor tem esses dados, em termos de construções com problemas? O senhor acha que a gente está no sinal vermelho, acendeu o amarelo, como é que está isso? Eu creio que nós não estamos no sinal vermelho, não. Nós estamos no amarelo. Nós temos muito o que regularizar ainda, temos muito o que adaptar, mas, a grosso modo, né, boa parte das edificações, né, estão regulares e muitas das que não estão regulares estão se regularizando, ou seja, promovendo a segurança para as pessoas que nelas precisam permanecer. Para nós encerrarmos, Major, a gente já sabe que o senhor tem outro compromisso daqui a pouco também. Depois do que aconteceu em São Paulo, os bombeiros foram mais procurados, agora aqui na capital do Amazonas, por edifícios, prédios ou não? Reuniões com autoridades ou não? Fomos sim, fomos sim. Temos participado de algumas reuniões envolvendo alguns outros órgãos e também está sendo elaborado um plano conjunto de ação para atuarmos
nessa situação que, como eu já falei, ela é multidisciplinar, né? Engloba a proteção contra a segurança, que é coisa do Corpo de Bombeiros, envolve também Poder Judiciário, Defesa Civil, Assistência Social e etc. Major Ferreira, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao atual. Cordial bom dia a todos. Obrigado também. E aproveitando as viaturas que estão aí conosco ao fundo, enquanto o Major já tem que ir para outro compromisso, nós vamos passar para vocês os principais destaques desta manhã aqui no Atual. Depois de uma madrugada de chuva intensa, esta manhã de quarta-feira começa com céu nublado e possibilidade de mais chuva. A temperatura é de 24 graus e a máxima deve chegar a 30 graus no período da tarde. Aqui no Atual você confere que 4 envolvidos na Operação Maus Caminhos foram condenados a 36 anos de prisão. Um deles é o médico Mohamed Mustafa. A Maus Caminhos desarticulou aquele esquema criminoso de fraudes na saúde pública do Amazonas. Mohamed, aliás, pediu e conseguiu a liberação de seus automóveis de luxo apreendidos na operação. A justiça concedeu a devolução, mas ele não poderá vender os bens. Isso porque a juíza que os condenou também determinou a venda dos bens para ressarcir os cofres públicos. Outro destaque do Atual. Na Operação Lava Jato, a Justiça do Amazonas autorizou o repasse à União, ou seja, ao governo federal, de 55 milhões de reais em precatórios devidos pela Prefeitura de Manaus à empreiteira Andrade Gutierrez. Uma briga judicial também inviabiliza satélite que levaria a internet ao interior do Amazonas. Saiba o que envolve esse impasse aqui no Atual. Aliás, a mídia nacional já começou a destacar isso ontem também. E a equipe da empresa do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, está em Manaus. Os especialistas em segurança pública chegaram 2 dias depois da fuga de 35 presos. Nenhum deles ainda foi recapturado. Dizem que o governo não passou essa informação da fuga de presos à equipe do Rudolph Giuliani. E tem gente que diz ainda mais que especialista em segurança mesmo são os policiais militares que estão todo dia nas ruas, mas esses não foram ouvidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica rebate o senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas. Conforme a ANEEL, medida provisória vai aumentar o custo da energia elétrica ao consumidor. O senador dizia o contrário, que iria baixar. E o Iranduba venceu no interior da Bahia e assumiu a liderança provisória do Grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. As meninas do Iranduba estão com tudo, hein? Parabéns a elas, mais uma vez fazendo bonito. Estes e outros fatos você confere aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que deseja a você uma ótima quarta-feira. A gente está vendo aí as viaturas que estão agora aqui no pátio. Felizmente, nenhum chamado até o momento. E que os bombeiros, eles estão de prontidão sempre. A gente vai dar uma olhada ali no local que geralmente as pessoas veem em filmes, que é onde os bombeiros descem, né? Quando tem algum chamado. Lembra aquele ferro que eles descem? A gente vai ver isso aí, depois a gente vai até a área da piscina, aqui nessa região onde fica a sede dos bombeiros militares do Amazonas. Quando dá um sinal sonoro, e aí a turma aquartelada desce por aquele ferro que a gente vê ali, vai já mostrar para você. Você observa que o ferro está bem próximo das viaturas de combate a incêndio. Tem lancha também, tem moto também. E é bem interessante, eu ouço o hino à bandeira que os militares estão ouvindo. Olha, por esse local aí, que você está vendo, ó, você vê que tem bombeiros lá em cima, né? E aí eles descem por ali. Você já viu isso em filmes, já viu isso provavelmente em novelas, ó. E do lado, abaixo, ó, as viaturas de combate a incêndio. Tá vendo aí, ó? Agora nós vamos lá na região onde estão os policiais também. Tem uma piscina aqui nos bombeiros. Nós vamos ver o que está acontecendo lá.
Essa manhã, a equipe do Atual está aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Quando a gente entrou, a gente viu uma porção de bombeiros e até PMs aqui no local. Alguns já na área da piscina, provavelmente participando de algum curso. E aí a gente está vendo o alongamento, vamos já mostrar essas imagens para você. Os policiais militares fazendo alongamento. A área da piscina já, a equipe de salva-vidas já preparada aí também. E à sua esquerda, a imagem que nós falamos. Essa aí é a área da piscina. E à esquerda ali os policiais recebendo orientações. E daqui a pouco provavelmente eles devem ir para a piscina. A gente lembra que pessoas com a camisa da Rocan também estão aqui. Pelas informações que a nossa equipe apurou, esse é um teste físico de policiais que desejam entrar na Rocan. A Rocan é a tropa de elite da Polícia Militar do Amazonas. Esses testes começaram ontem, prosseguem amanhã. Ontem os testes envolviam abdominais, hoje será na piscina. 112 policiais militares se inscreveram para participar do curso que dá acesso à Rocan. Metade já saiu, não aguentou, ou de alguma forma foi dispensada. A outra metade está aqui. E também há policial rodoviário federal participando e policiais de outros estados. A qualquer momento a gente voltará com outras informações aqui no Atual, que lembra a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever os vídeos publicados pela equipe do Atual no Facebook e no YouTube, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.